Boa noite a todos. É com muito carinho que estou aqui novamente, abraçando vocês nessa mensagem que um dia haverá de transformar o ser humano para o bem, para o crescimento vertical, porque esse é o nosso destino, alcançarmos a perfeição. Quanto mais trabalharmos, mesmo em diálogos, essa ideia para que ela se afirme, se consolide nos nossos corações, mais nós estamos nos aproximando dessa realização. Não temos que estar esperando momentos oportunos, quando eu aposentar, quando eu já não tiver tantas atribuições, quando meus filhos casarem. Gente, o momento é agora, é sempre, é em todo o momento que nós temos que estar preocupados com a nossa espiritualidade. Somos espíritos eternos, não tem mais como descartar essa ideia. Não tem, gente. O espiritismo não é crença, é conhecimento, é descoberta, é realidade explícita. Aliás, explicitada pelos espíritos superiores que ao mando do Cristo, se manifestou através dos mecanismos da mediunidade, que na época floresceu na França. Foi algo assim surpreendente. Ninguém não se falava em médiuns. De repente, começaram a acontecer os fenômenos das mesas girantes. Quer dizer, o mundo espiritual chacoalhou o mundo material. Como quem dissesse, estamos aqui, é a hora de vocês tomarem consciência de que a vida é eterna e que ela continua. E vamos reencarnar muitas vezes até alcançarmos a perfeição. É isso, gente. E eu estou aqui, mantendo essa candeia acesa para que as pessoas não se esqueçam de que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, dos contratempos, nós temos que continuar perseverando até o fim. Não podemos deixar os agravos do mundo, os acontecimentos infelizes, esfriar a nossa fé. Jesus fala, naqueles dias, muitos sobreviverão pela fé. Gente, não vamos deixar a indignação se transformar em revolta. Vamos tomar consciência que estamos no mundo que merecemos, com quem devemos estar e aonde devemos estar. Isso eu tenho toda a certeza do mundo. Não tem como, gente, nós estarmos num universo onde o acaso prevalece. O acaso não existe. Estamos num universo organizado, inteligente. Vamos estar sempre onde devemos estar. A própria vida nos empurra, nos conduz. E muitas vezes, é lógico, a nossa teimosia nos faz atrasar os passos na direção daquilo que irá nos favorecer. Tentamos, como eu disse no programa da TV de hoje, lá na TV ABC, a verdade. O pessoal parece que tem medo da verdade. Gente, a verdade está aí. Vamos buscá-la. É a única maneira de nós nos livrarmos, dessa influência negativa que o mundo à nossa volta muitas vezes, produz pelas atitudes dos seres humanos, pelos pensamentos estrambelhados das criaturas. Gente, temos que nos tornar imunes a tudo isso. E a única maneira de nos tornarmos imunes a todas essas crises é justamente nós equilibrarmos as nossas ações e os nossos pensamentos. Temos toda a defesa que precisamos, só precisamos acioná-las. É isso aí. Agora, é lógico que esse mundo nos causa indignação, é que nem agora.
Estamos vendo todos os governos do mundo preocupados com o Zika vírus. Gente, ninguém vai se preocupar com a mesma intensidade com o pior de todos os vírus que estão aí, que é o vírus da guerra, da violência. Ninguém está preocupado com isso. Isso vem ocorrendo há quantos séculos, gente, que o nosso mundo está em guerra. Se houvesse esse afã, essa vontade que agora a gente parece perceber nas nações, né, numa guerra contra um mosquito, e não são capazes de entrar numa guerra contra a própria guerra, contra a violência, trabalhando o quê? Os recursos que levam as nações às guerras. Gente, dá uma indignação, não dá? Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Quando achamos que não tem justiça nesse mundo, é a hora que a justiça está se cumprindo. Estamos vivendo segundo as nossas obras. É isso que merecemos. É a justiça acontecendo. A cada momento, nós não estamos sendo frustrados nos nossos anseios de justiça. Ela continua acontecendo. É que não enxergamos, porque focamos sempre pelo lado escuro, que nos tampa a visão, e não percebemos esse mecanismo maravilhoso, colocando as criaturas diante da sua própria obra, recebendo de volta aquilo que projetou para o mundo, para a sociedade em que viveu no passado. Então, gente, temos que compreender, são salas de aulas. Jesus esteve entre nós numa época em que o povo era subjugado por Roma. Havia escravidão. Jesus não contestou nada disso. Nada disso. Mas então ele foi omisso? Não. Ele fala, eu vim ao mundo não para derrogar as leis, mas para cumpri-las. Quem reencarna na terra está sujeito às leis da terra. E Jesus se submeteu às leis da terra. Tanto é que, quando questionaram a questão do tributo a César, ele falou bem claro, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, gente, ele sabia que a escravidão ainda era uma sala de aula necessária. Nós a tivemos até pouco tempo. Porque se é um planeta de expiação e prova, ele tem que ter material didático suficiente para ajudar a criatura a se resgatar perante a própria consciência. Então, não está acontecendo nada de errado. Não estamos sendo injustiçados pelos políticos, pela má organização social. Estamos exatamente no mundo que merecemos. Se pudermos fazer alguma coisa para melhorá-lo, vamos fazer. Mas não entrar em conflito, em desespero, acabando por se imiscuir nesse padrão vibratório triste que só traz inconvenientes. Agora, tem uma coisa que Jesus não suportou: a hipocrisia. Isso ele bateu de frente. Porque ele sabia que o sustentáculo da hipocrisia era o egoísmo. E o egoísmo é o pai e a mãe de todas as feridas humanas. Gente, vamos acordar. Estamos no mundo que merecemos. Vamos fazer o melhor aqui. A nossa volta, o nosso lar, como é que está? Como é que está o nosso lar? É isso, gente. Quantas vezes você para num cantinho da tua casa e faz uma prece, pedindo forças, coragem, ânimo? Não milagres,
Aí sim, você, tirando esses momentos por uma meditação sóbria, inteligente, você pode se fortalecer bastante e enxergar mais. Porque muitas vezes, quando nós mergulhamos nesse padrão vibratório que está aí, nós não enxergamos nada, só vemos tudo dentro daquele padrão, né? E aí, paramos no tempo. É lógico, quem de nós já não teve momento em que falou, meu Deus, não quero saber de mais nada, vou parar com tudo, esse mundo não é o mundo que eu quero, não é mesmo, mas é o mundo que nós precisamos. É isso aí, gente. Jesus não veio libertar os judeus do jugo de Roma, nem libertar os escravos, mas sim os escravos da própria consciência. Que é o que nós somos, escravos da nossa própria consciência. Até um dia nós nos tornarmos senhores da nossa consciência, tendo o autodomínio e a capacidade de frear, corrigir e extirpar de nós as más tendências. Aí sim, vamos estar caminhando sob a luz do Cristo, que está em toda parte. Se você parar um minuto, como dizia Albert Einstein, eu penso 99 vezes sobre um tema e não encontro a resposta. Paro de pensar, mergulho num silêncio profundo e ela me surge naturalmente. Os espíritas já vão falar, tá vendo? Ela era médium. Para com isso, gente. Existem outros recursos intrínsecos à nossa natureza, onde você, quando é uma criatura focada no crescimento e no bem-estar do teu semelhante, você passa a ter acesso dos incomensuráveis bancos de dados que estão por aí. E é o que ocorria com esse homem. E outra coisa que eu gostaria de explicar, como é que Einstein chegou à conclusão de que mesmo no universo a lei da relatividade estava presente e o fenômeno provocava ondas gravitacionais. Olha, 100 anos antes desses cientistas agora comprovarem esse fenômeno. Então esse homem transcendeu. Ele não tinha religião, mas tinha espiritualidade. Tinha bom senso. Eu recomendo para vocês que querem conhecer Albert Einstein, o lado espiritual da vida de Albert Einstein. Leiam Einstein e Kardec, A Conexão entre a Ciência e a Fé. É um livro gostoso, prazeroso. Você vai ter uma ideia, é lógico, não é um livro biográfico, mas aquilo que há de mais importante na sua obra e na de outros sábios que estão inseridos nesse livro, vocês vão se deleitar e vão ver que realmente Einstein deu alma à ciência. É isso, gente. Vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo agora? Ouvindo o coração dos amigos. Vamos lá. Jorge de São Paulo, meu amigo, boa noite. Boa noite, filha. Pela terceira vez em 2 anos e meio escrevo para o senhor para relatar sobre a terceira cirurgia que terei que submeter. Desta vez hérnia inguinal. As outras vezes, das outras 2 vezes, o senhor tranquilizou-me, dizendo que eu iria tirar de letra. Dito e feito, sou muito grato ao senhor. Desta vez também será assim. O que a espiritualidade está tentando me ensinar, com tantas hospitalizações em tão pouco tempo? Grato e grande abraço. Olha, Jorge, são provações até que acabam nos fortalecendo, nos levando a reflexões profundas, não tenha nem dúvida. E agora você está diante
da cirurgia mais simples. Pode ficar tranquilo mesmo, não é? Que você vai ter todo o apoio necessário, tanto do lado espiritual como material, porque a ciência hoje está avançada, né? Uma hernia inguinal hoje é algo simples, tá? Seja feliz mais uma vez. É o que todos nós aqui, presentes hoje no programa, desejamos a você, viu, Jorge? E agora temos o Paulo Caetano, que eu acho que ele está com sérios problemas de espiritualidade. Olha o que ele diz, aconselhando-se, referindo propriamente dito ao Jorge. Amado irmão ou irmã, o que espera da vida? Como o Sr. Nelson pode saber da sua vida? A espiritualidade não quer ensinar nada para você. Ai, meu Deus do céu. Nem para qualquer outra pessoa ou espírito. Você está se colocando acima do universo. Olha, gente, eu tenho pena das pessoas que... Uma que ele, independente da religião dele, ele praticou uma descaridade muito grande de se intrometer numa situação tão delicada da vida de uma pessoa para falar essas coisas que não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica, não é? Então é isso aí, que Jesus abençoe o Paulo Caetano, que ele possa encontrar o fio de Ariadne, né? Para poder se libertar, às vezes até de uma fé sem raciocínio, não sei não qual a intenção dele, querendo desestimular o rapaz de ter uma esperança, uma coragem para a sua cirurgia. Gabriel de São Caetano, amigo, sempre tive problemas de estômago, por conta de uma gastrite nervosa. Quando acontece uma coisa fora da minha rotina, a gastrite ataca. Porém, ontem fui fazer uma visita à Rádio ABC e não tive nenhuma dor de estômago, para minha surpresa. Minha pergunta é a seguinte, será que é o modo que eu devo fazer para que meu estômago não doa? Aí é que está, filho. É o teu estado emocional, sim, a ansiedade. Vai tranquilo, todas as empreitadas que a vida nos convoca, nós temos que manter a tranquilidade, a confiança e a paz no coração, não é? Estamos aqui caminhando e crescendo a cada dia, é isso aí, filhão. Ruth Cardoso, de Itaiúba, São Paulo. Boa noite a todos. Seu Nelson, espíritos que vivem no baixo umbral podem assumir forma de animais violentos e nos atacar? Minha filha sonhou que 2 furões enfurecidos tentavam entrar em casa. E o pai dela, que estava vendo TV na sala, nada fazia. Ela, desesperada, me chamava em vão. O irmão dela, que é deficiente mental, estava no quarto. Mas o filho dela estava no quintal. Ela viu os bichos estraçalharem um rato. Fiquei pensando no meu filho, que nessa encarnação pode estar camuflado, disfarçado na deficiência mental para passar desapercebido. Isso é possível? Não, filha, não tem nenhuma conexão com isso. Esses sonhos ocorrem, sim. Não é? Pode ser até uma cena que ela assistiu fora do corpo, em algum lugar, aqui na Terra mesmo, não é? Agora, que existem espíritos no mundo espiritual que têm a forma animal, nós chamamos de zoantropia. E isso ocorre sim, porque a pessoa, ela fica vítima da própria consciência e não se perdoa por ter se comportado semelhante a um determinado animal, não é? Uma pessoa que traiu a população, um político que traiu a população, roubando, né, os recursos que deveria reverter em saúde, ele vai se sentir uma serpente e, consequentemente, a sua configuração não irá se assemelhar a uma grande serpente. Isso nós chamamos de zoantropia. E acontece até entre encarnados. Eu conheci um homem que ele se comportava como um cavalo. Punha arreio e andava atrás das carroças o tempo todo. Isso são autopunições que às vezes o espírito se
se faz por causa de um remorso muito grande. Por isso, gente, vamos aprender a lidar com a nossa consciência procurando fazer o melhor, tá? Valéria, Porto Alegre, estou aqui hoje e sempre. Beijos ao senhor, dona Ana, a Inês e toda a família. Obrigado, querida. Beijão no teu coração. Dá um beijão para a guria também. Ana Maria, Liliana e Sofia Lapa. Boa noite, querido amigo e dona Ana e todos da sala. Passei para desejar uma ótima semana. Obrigado e abração para vocês também. Ricardo do Ipiranga, saúde e paz. Explique numa visão espírita as recentes declarações de ente de autopropalada pureza de alma que guiou a nação, com as coincidências que alinhava, falava a alma pura, que tínhamos petróleo para várias gerações, e aí... Eu não vou abrir um campo para política, filho. Nós temos coisas mais importantes aqui. Isso mostra que você está indignado, você está revoltado, odiando os políticos. Isso não é bom para você. Eles estão lá tranquilos, né? Se defendendo, se acusando mutuamente. A briga é deles. Não sofra por isso. É um conselho que eu dou para você. Agora, se você tivesse condições de mudar alguma coisa, aí sim. Você seria até um omisso se não lutasse por isso. Mas agora, filho, e você ainda pede uma análise na visão espírita. A visão espírita nos dá toda a visão do mundo que nós precisamos, até para entender esse episódio triste do nosso país, que não é um episódio à parte, nem singular. Isso já veio ocorrendo. Vixe Maria. Entendeu, filho? Abranda o teu coração. E confia no Mestre. Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Mas nessa revolta aí, pode ser que você não seja saciado, não. Não é? Porque de repente você vai ver que o teu comportamento te causou alguns constrangimentos também, né? Douglas, da Vila Esperança, São Paulo. Boa noite, Sr. Nelson. Acompanho e admiro seu trabalho há bastante tempo. Tenho uma pergunta. Qual a tendência ou um hábito que o senhor luta ou lutou para vencer? Obrigado, admiro muito o senhor. Olha, filha, um hábito que eu lutei muito tempo, e graças a Deus consegui vencer, foi o hábito de fumar. Eu fumava, né? E fumava bem. Até que, de repente, a gente conseguiu alguns recursos espirituais, da coragem, da fé, e conseguimos vencer isso. Agora, temos outras fraquezas de consequências amenas, né? Eu sou uma pessoa que luto para não me indignar, como está o Ricardo indignado. Eu tenho essa tendência. Eu fico indignado até quando eu vejo uma pessoa usurpar o direito do outro, como parar um carro em cima de uma vaga de um cadeirante. Isso aí me causa uma indignação. Hoje eu já me controlo muito mais, mas às vezes eu me surpreendia, até amaldiçoando uma pessoa dessa, mas, né? É o que mais me incomoda e tenho que lutar, não é? Porque entender que esse mundo é esse mesmo que está aí. E se nós estamos aqui, é porque é isso que nós merecemos. Fim de papo, não adianta bater os pés, reclamar. Hélio Menandro, querido e nobre amigo Nelson, boa noite a todos. Esse é o Hélio, cantor, compositor, está aí levando a mensagem do Espiritismo na música. Tenho estado apreensivo com uma certa frequência, sempre na expectativa de que uma hora dessas vou ouvir a notícia da prisão e da punição dessa quadrilha. Ai, filha, todos nós temos, né, esse sonho de ver a justiça sendo realizada. E ela vai ser realizada, filho. Tá? Não deixa esse sentimento. O que eu falei para o Ricardo,
Falo para você também, não deixa esse sentimento tirar a tua paz, a tua alegria. Você está entendendo? A indignação, nossa, se justifica, mas a revolta não. Essa vontade de justiça todos nós temos. Por que a gente gosta tanto de assistir, não sei se é todo mundo, mas acho que é uma maioria, assistir aqueles filmes de faroeste, aí você fica torcendo para o mocinho conseguir, né, realizar a justiça. Então tá a mesma coisa, mas aqui é a realidade, não é filme, é a realidade. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Nesse mundo, nesse período? Aí é que está, filho. Se nós estivéssemos num planeta diferente e essas coisas ocorressem, aí a gente ia entender que não existe controle. Se todo mundo fosse manso de coração, se todo mundo fosse o contrário do que são os políticos, aí a coisa estaria tudo errada, não é? Não haveria controle no universo para distribuir justamente os valores. Mas a gente sabe que a grande maioria ainda cultiva alguns sentimentos parecidos com os desses políticos. E tem uma coisa que às vezes me assusta, é saber que aquilo que mais nos incomoda nos outros é o que nós mais fazíamos no passado. Safini. Hélio de Mauá. Boa noite, caro amigo. Mês passado foi levantada a hipótese de um novo planeta em nosso sistema. Já esta semana, com um século de atraso, a teoria da relatividade de Einstein, digamos, foi confirmada pelos que se acham donos da verdade. Ótima semana. É, filho, a ciência vai ter que chegar ao transcendente. Vai. De repente, todas essas coisas, esses registros, vão trazendo outras conotações. O que eu admiro no Albert Einstein é aquilo que eu quero e gostaria que os espíritas compreendessem. Do que dispôs Albert Einstein para chegar a todas essas descobertas? Os seus teoremas da matemática, né? Das leis da física, estudando, experimentando, ele foi chegando a conclusões que, meu Deus do céu, está aí. O espiritismo é a mesma coisa. É a matemática do espírito, para se montar os teoremas para chegar a uma conclusão sobre qualquer fato. Não é uma religião para você ficar adorando ou estudando eternamente. Você já tem os dados, você já tem a essência de como rolam as leis no universo. Você já sabe como funciona o magnetismo, o fluido cósmico universal. Você já sabe que as próprias leis da física se aplicam nas leis morais da Terra. Então você tem aí todo um material para trabalhar o conhecimento. Mas não, nós vamos passar a essa geração, sabe Deus quantas centenas de anos ainda, não é? Presos aos templos, em práticas obsoletas. Não é? Eu sei que a maioria não concorda comigo, mas eu não sou obrigado a concordar com a maioria, porque eu aprendi na minha vida que a maioria é burra. É? Onde andam as multidões aqui? Na nossa cidade, para onde convergem as multidões? Ah, vocês não entenderam, não é? Para onde vai a maioria. Agora, Luiz de São Paulo. Boa noite aos amigos. Minha pergunta é: quando o espírito desencarna, ele irá para a colônia referente à cidade de onde morava? Obrigado, seu Nelson. Olha, Luiz, essa questão de colônias, nós temos que receber com reserva, né? Eu já vi até mapas dizendo das colônias ligadas a São Paulo, ligadas, sabe?
Gente, o plano espiritual, ele vai ao infinito aqui dentro do nosso planeta. Ele circunda o planeta e se estende para o universo. À medida que o espírito vai ficando sutil, ele vai alcançando planos mais sutis. Então, essas organizações existem segundo os espíritos que habitam certas regiões umbralinas. Porque toda a colônia que a gente vê aí, nos livros ditos psicografados, temos que entendê-las como uma região dentro dos umbrais, construídas por alguns espíritos, como é o nosso lar. É um condomínio fechado dentro do próprio umbral, não tenha nem dúvida. Então, quem vai atrair você para onde você deve ir é as tuas necessidades e o teu avanço espiritual ou a tua queda espiritual. Não tenha nem dúvida. Vamos lá, Beatriz Almeida, São Paulo. Seu Nelson, eu gostaria de uma dica para eu poder dar um livro para uma pessoa que está com depressão. Abraço para todos. Olha, filha, eu posso te recomendar um livro bom para você dar. Parece que não tem nada a ver com a depressão, mas chama-se Perdão, o caminho da felicidade. Perdão, o caminho da felicidade. Aí no site aí você tem o link, pode comprar direto na livraria. Mariana. Opa, tudo bem, querida? Lá da Austrália. Deve estar gostoso por aí, né? Olá, querido seu Nelson. Hoje, depois de muito tempo, estou em casa no horário para assistir o programa ao vivo. Estou grávida de 9 meses. Que legal! E gostaria que o senhor explicasse como fica o espírito quando ainda está no ventre. Peço, por favor, que me envie boas vibrações para que tudo corra bem durante o parto. Um grande abraço e obrigada pelos ensinamentos. Oi, Mariana, querida, que alegria. Meu Deus do céu. Olha, depende do espírito, filha. Alguns ficam aí, sonhando, não é? Descansando das lutas milenares. E outros, às vezes, até gozam da liberdade de continuarem, embora ligados ao feto, de continuarem com a consciência ativa. Kardec fala sobre isso. Então depende, cada caso é um caso, não tenha nem dúvida, tá? Eu acho que esse período dos 9 meses no ventre, até os 3, 4 aninhos, é o período do paraíso, né? Que o espírito se refaz, né? Acabou de esquecer o passado que o atormentava. Meu Deus do céu, como é boa a reencarnação, não tenha nem dúvida. Boa noite, seu Nelson, e a todos nesta sala. Ouvi dizer de uma fonte espiritualista, mas não espírita, que o espírito de Eurípides Barçanufo estaria encarnado na região do Oriente Médio, região muito conturbada, a fim de promover a paz na região. O senhor acha que procede essa informação? O que pensa a respeito? Não conheço o pessoal que divulgou essa afirmação, mas está na internet. Isso é uma tarefa para titãs espirituais, que no caso de Eurípides não temos dúvida de que o mesmo estaria capacitado para tal feito. Saudações. Olha, filha, ele pode estar até dentro de uma missão, mas eu acho que esse momento aqui, reencarnar nessas regiões em conflitos, eu acho que dificilmente algum missionário, né? Até pela situação em que está no presente essas regiões, onde uma guerra quase que global está iminente. Então, como pacificar esses corações? É complicado, não é? Agora, tem muita especulação. Ixi, Maria. Gente, se a gente for acreditar em tudo que está na internet, uma que você tem algum médium conhecido, comprovado,
A semelhança do Chico. Se fosse o Chico que tivesse psicografado alguma coisa falando isso, eu acreditava. Mas agora onde? Alguém tem essa capacidade para saber onde Eurípides Barçanufo estaria? Ele já nem precisava reencarnar mais na Terra. Eurípides Barçanufo. Então, sei lá, gente. É que nem diz lá na escolinha do professor Raimundo, né? Aquele cidadão que ele fala, tem controvérsias, né? Aí tem controvérsia. Cibele e Marcel. Boa noite, Sr. Nelson, Dona Ana e todos da sala. Por favor, Sr. Nelson, o que o senhor poderia nos dizer sobre Caibar Chútil? Caibar Chútil foi um trabalhador na área da propaganda do Espiritismo. Trabalhou muito. Tanto é que até hoje a revista Internacional do Espiritismo continua circulando, o jornal, o Clarim, né? Ele foi um trabalhador, propagando pela escrita a doutrina dos espíritos. Foi prefeito, muitas vezes, da cidade, né? Trabalhou pelo Espiritismo. Tem um livro dele, é um livro de pesquisa, chama-se Cartas a Esmo, onde ele coloca nesse livro o discurso do cardeal Astor Mayer, no concílio onde estava sendo votada a infalibilidade dos papas. Nossa, esse homem aí se levantou e falou um monte, né? Que aquilo que estavam fazendo era um absurdo, porque se desse a infalibilidade dos papas de forma retroativa, como eles queriam, que todos os papas foram infalíveis, aí ele começou a enumerar os papas que a igreja teve, né? Colocados lá pelas prostitutas. Gente, as pessoas não leem, não estudam, não é? E fica difícil as pessoas compreender que houve esses horrores, mas houve sim. Mas como tudo tende a se aperfeiçoar, vamos esperar que tudo isso também passe, as guerras. Vamos lá. Gilberto Mignoli, hoje cresceu a lista agora, hein? Isso é bom, eu gosto. Ixi, Maria. Então vamos lá. Neuza de Porto Alegre. Boa noite, Sr. Nelson, e a todos da sala. Sr. Nelson, se possível, por favor, me fale um pouco sobre o I Ching. Hoje uma amiga me apresentou, mas gostaria de ouvir suas palavras. Sempre tão sábia. Uma boa semana, com força, paz, saúde, muita luz e abraço. Olha, eu não sei nada sobre o Xing. O Xing é aquilo que as pessoas mudam os móveis, mudam, não é? Eu não sei se é isso, eu não posso te responder. No próximo programa eu pesquiso e te respondo. Se for essa coisa de arrumar os móveis, aonde tem que ser entrada, eu vi pessoas até derrubar a porta de entrada da casa e abrir em outro lugar. Gente, é a tal coisa, né, das pessoas acreditar que os efeitos materiais, né, da disposição dos utensílios, dos móveis, é que vai mudar a vida da pessoa. Não é nada disso, não. Então vamos lá. Cibele e Marcel Santos. Sr. Nelson, o senhor sabe me dizer de onde surgiu a lenda de que os espíritas devem ser vegetarianos? Para o devido preparo para dar passe, aqueles que estarão na sala de passe, ministrando passe nos outros, é aconselhável mesmo que não coma carne vermelha, certo? Mas daí a ser vegetariano procede? Olha, filha,
Nós somos onívoros. O que quer dizer isso? Nós comemos de tudo. Mato e carne. Não é crime nenhum você comer carne. Nenhum. Agora, você comer muita carne, aí é complicado. Não é? Você comer um bifinho de vez em quando, isso não tem problema nenhum. Não é? Dizer que isso aí implica no passe, isso implica num trabalho de materialização, às vezes implica. Porque o trabalho de materialização é realizado através do ectoplasma. E o ectoplasma é uma parte, né, da matéria do perispírito que se expande e vai impregnada, é lógico, de alguns resíduos. Isso pode prejudicar até o trabalho. Agora, quem cura mesmo, né? Eu já vi benzedeira fumando charuto e benzendo e curando. É complicado, gente. O ser humano, ele não quer se purificar de dentro para fora. Ele quer se purificar de fora para dentro. E Jesus fala bem isso, não é o que entra pela boca, não é... É complicado, gente. E aí cria um monte de... Gabriel de São Caetano. Amigo, estou meio aflito, porque me parece que minha vida está em transição. A mudança no caminho, mas acho que é bom. Mas por que aflição? É ansiedade, filho. Eu já te falei, você tem que combater essa ansiedade. Luta, relaxa, se distrai. Dirceu de Santos. Alô, guerreiro Nelson e companheiros da sala. Pode-se dizer que Albert Einstein é um exemplo de intuição e desdobramento, bem utilizado para o progresso moral e espiritual para toda a humanidade. Suas teorias elaboradas há 100 anos estão sendo confirmadas pelos cientistas atuais. Milhões de beijos no coração de todos. Ele transcendia. O que é uma pessoa que transcende? Ele consegue trabalhar os próprios recursos do espírito. O que é a intuição? A intuição é quando você resgata do teu potencial maior, do teu subconsciente, conhecimentos adquiridos em outras vidas. Não é? Então, muitas coisas no presente fica fácil, porque você já lidou com isso. Isso é uma espécie de intuição infalível. E é óbvio, em desdobramento. Quem garante que esse espírito não se desdobrou algumas vezes para discutir, conversar com outros espíritos da área? Tudo isso é plausível a um espírito da envergadura de um Albert Einstein. Não é? Vocês sabem que tentaram, o FBI, ele perseguiu Einstein durante 20 anos para tentar ridicularizá-lo. Aí inventaram um monte de mitos sobre a sua figura, né? Porque o governo tinha medo que, por ele ser tão popular, ele viesse um dia a ser o presidente dos Estados Unidos. E eles não queriam porque ele era antimilitarista, né? Era um pacifista, aí é complicado. Eles tinham medo realmente. Daisy Ratner, São Bernardo do Campo. Boa noite, querido professor. Estou passando só para desejar uma ótima noite e para vibrarmos para irmãos menos esclarecidos, que infelizmente temos aos montes, como tivemos o exemplo desse irmãozinho que deve estar na obscuridade e a revolta da verdade está nítida em seu espírito. Peçamos misericórdia a ele e continue seu trabalho maravilhoso de esclarecimento. Sou sua fã número 1. Paz e luz ao Senhor e sua família. Obrigado, filha, pelo incentivo. É isso aí, temos que perseverar e continuar firmes, não importa, não é? Como se comporta a torcida, vamos continuar trabalhando. Eliana Aparecida Santana do Amaral, São Carlos, São Paulo. Boa noite, Sr. Nelson, e a todos. Sr. Nelson, acho engraçado as pessoas descrentes e que ainda não se encontram. Elas ficam forçando as coisas só para criticar e confrontar, e não para se resolverem.
É bem difícil lidar com essas pessoas. Oremos por aqueles que ainda não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Assim seja, tudo de bom a todos. Um abraço. Obrigado, Eliana, que Deus te abençoe. Perseveremos. Unidos venceremos. Gilberto Mignoli, Santo André. Nelson, sou vegetariano, mas o único motivo que me levou a isso foi por pena dos animais, pois estes sentem na pele algo que nós nem imaginamos, e eles não merecem a dor. Mas realmente tem gente que diz que para dar paz não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo, isso é verdade. Quando o que interessa não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, como disse Jesus. Não tem nem dúvida, Gilberto. E é interessante que o Chico ele trabalhava numa fazenda do governo, lá em Uberaba, né? E o capataz, o dirigente lá da fazenda, o diretor, ele, no dia do abate, ele separou alguns bois e deixou no pasto. Falou, não vou enviá-los para o matadouro para ver o que acontece com a vida deles. E eles ficaram lá, tranquilos no pasto. Depois de 6 meses, ele começou a perceber que começou a se estabelecer algumas enfermidades, tumores e uma série de coisas. Quer dizer, ele perdeu a finalidade para que veio. O animal veio para servir o homem. Então, acabou a finalidade dele. Vocês estão entendendo, gente? Então está tudo certo, ainda estamos num mundo primitivo. Ninguém vai se tornar um criminoso por comer um pedaço de carne. Agora, ficar inventando moda. O Chico, ele comia umas bistequinhas bem caprichadas lá. Quantas vezes as pessoas iam lá participar do trabalho dele, passavam na casa dele, antes de ir para o centro, e estava ele lá, né, saboreando um filezinho lá. E nem por isso ele deixou de prestar esse trabalho imenso. E o passe dele, só quem sentiu sabia como era, tá? Edson José Rita, Santos, São Paulo. Só passei para deixar uma boa noite para o senhor e para todos da sala. Abraço. Obrigado, e para você também, filho. Leila Spiden, São Paulo. Querido senhor Nelson, que alegria estar ouvindo o seu recado tão importante para essa transição planetária. Lembrando que karma significa ação e devemos focar o que fazemos, e lhe perguntaria, o que fazer para o bem do Brasil? Aí é que está. O que fazer para o bem do Brasil? Aí está o nosso grande desafio. É ser mais comedido, ter mais bom senso na hora em que os destinos da nossa pátria estão nas nossas mãos, que é na hora do voto. Vocês perceberam que tudo no nosso país ocorre como um efeito cardume? Não é? Fica atento com a imprensa. A imprensa tem muitos recursos disponibilizados para direcionar você para onde eles querem. E infelizmente hoje a maioria vai no embalo. Então eu acho que chegou o momento do brasileiro pensar melhor antes de dar o seu voto a qualquer político, em qualquer instância, não é? E continuarmos cumprindo a nossa obrigação no nosso trabalho, no nosso lar, educando os nossos filhos. Essas pessoas estão fazendo mais bem para o Brasil do que os políticos. Esses trabalhadores que levantam 5 horas da manhã, criam 4, 5 filhos, e ainda às vezes conseguem até ajudá-los numa faculdade, numa escola.
Esses estão construindo o Brasil, não os políticos. Então é isso que nós temos que começar a entender, não é? Que isso vai acabar refletindo. Você acaba conquistando na lei do merecimento um governo melhor. Porque você está se dedicando a ser um cidadão exemplar. Então é isso, gente. Vamos lá, João Martins Neto de Goiânia. Sou amigo do antigo Fernando, seu filho. Antigo Fernando? Por que antigo? Seu filho, sim, você foi um amigo antigo do Fernando. Trabalhei alguns anos na Sara Lee e sempre soube. Tinha vontade de assistir ao seu programa. Hoje consegui e estou feliz. Sofro com pensamentos contínuos do passado, erros e decepções. Como, de forma prática, poderia exercitar esse desprendimento? Obrigado. João Martins, aí você vê que a força que tem a nossa consciência, né? A gente fica lembrando o passado. Se a gente pudesse voltar. Poxa, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Hoje estou sofrendo por causa daquilo. Então, eu acho que o momento é de continuar escrevendo um livro na tua vida. Deixa as páginas viradas para trás e vai escrevendo novos capítulos com um pouco mais de sabedoria. Leia as obras da codificação, o livro dos Espíritos. Se integre a essa realidade e você vai saber até como lidar com certas situações com mais tranquilidade e até se poupando de sofrimentos desnecessários. Porque o grande benefício do conhecimento da doutrina dos Espíritos é outorgar a você a capacidade, pelo conhecimento, de não sofrer sem necessidade. Porque hoje o mundo sofre sem necessidade. Bastaria uma pequena mudança em certos comportamentos e a pessoa sofreria muito menos. Mas a teimosia, a soberba, o orgulho, a vaidade tem sido um entrave para muita gente. Reconhecer um erro é muito difícil. É mais difícil do que perdoar. Principalmente para os vaidosos. Então é isso. Se perdoe. Se você ainda tem alguma... Entra no site aí, peça o livro Perdão, o Caminho da Felicidade. Vai te ajudar a concatenar um monte de coisa aí em teu favor, tá bom? Dirceu de Santos. Senhor Nelson, quanto à multidão, só para lembrar, um dia uma multidão preferiu Barrabás. E ela demorou algum tempo para cair na realidade que estava errada, né? Mas não caiu, não. Continua ainda a turma preferindo Barrabás. Estamos vendo isso todos os dias, né? Infelizmente. Leila Speed, continuando a outra pergunta. Emmanuel estaria encarnado no Brasil com 15 anos de idade? Abraços, fraternidade, Leila. Olha, Leila, existe aí um comentário, né? Tem uma fonte que disse que depois que o Chico desencarnasse, o Emmanuel reencarnaria. Essa fonte eu confio, mas tem outras fontes aí dizendo que ele já estava reencarnado, que era numa cidade do interior de São Paulo, que agora estaria com 15 anos. Então eu fico na minha, por quê? Não tenho nenhum interesse em saber se ele está reencarnado, onde ele está reencarnado. Ou será que alguém acredita que ele vai reencarnar, ou reencarnou para ser um médium no movimento espírita? Será que alguém ainda tem essa ideia? Eu vi outro dia uma reportagem de um menino médium apresentando, vi na internet isso aí, dizendo que era o Emmanuel reencarnado. O menino mesmo falou, eu não sou Emmanuel nada. Ai, meu Deus do céu. Então veja que as pessoas se apegam nessas coisinhas, gente. Vai ler o Evangelho, meu Deus do céu.
Vamos trabalhar a ideia da renovação, o resto é perfumaria. Não tenho nem dúvida. Sei que as pessoas ficam bravas comigo, mas eu não posso, né, abdicar da realidade, gente. O Espiritismo é raciocínio, é bom senso. Meu Deus do céu. Ricardo, do Ipiranga, saúde e paz. Não me anima a revolta, mas entendimento do que ocorre. Orienta-nos. Fazem por esta época o centenário do livro do ditador da Alemanha. Como nos posicionamos como espírita? Filho, o espírita, quando de verdade, aquele que estudou, entendeu, sentiu, para ele tudo isso é tranquilo. Há um sofrimento quando você vê um irmão nosso sofrendo, aparentemente de forma injusta, mas podemos guardar a certeza que não é de forma injusta, porque no universo não existe erros. A cada um segundo as suas obras. Não é garantido esse direito pelos anjos nem pelos espíritos. É a própria lei que, através do magnetismo cósmico universal, imanta cada um as suas próprias obras, ao resultado das suas obras, que vai viver a médio ou longo prazo. O resto é perfumaria. Nenhum espírito, nem mesmo Jesus, vai derrogar uma luz ou uma lei para nos favorecer. Vocês estão entendendo? Então, gente, vamos entender essa questão. É uma pena dessas criaturas. Agora, que nem, por exemplo, muita gente pergunta, seu Nelson, onde estaria o Hitler nessa hora? Eu falo, deve estar num planeta primitivo, leproso e no fundo de uma caverna, onde ele vai ficar sabe Deus quantos anos, né? Resgatando e remoendo a própria consciência. Sei lá, eu não estou dizendo que isso é real, mas é o que eu posso imaginar de uma criatura que, né, usando da capacidade de persuasão, arrastou uma multidão para o crime e outra multidão para a morte. Gente, quem tem sede de justiça, estuda o Espiritismo e você vai ver a justiça acontecendo, gente. Vocês já viram aquelas criaturazinhas na Etiópia, lá naquelas regiões mais pobres da África, que é pele e osso? O que lembra você? Não lembra os judeus? Hã? Então, provavelmente, quem está reencarnado ali são os nazistas, que sentiam prazer de assistir esses quadros da criatura morrendo à míngua, de fome. Tá certo? Isso não anula a necessidade dessa coletividade. E todos que pudermos, temos que ajudar. Por isso que eles estão na Terra. Porque enquanto uns resgatam, outros evoluem, muitas vezes desenvolvendo a caridade junto a essas criaturas em resgate. Olha que simbiose fantástica. Existe algum projeto didático mais perfeito do que esse? Não existe, gente. Vamos crescer. Não é? Vamos lá, Silvana e Luiz, tudo bem, queridos? Deixando um beijo no seu coração de todos da sala, estamos sempre aqui. E aí, Luizão, agora nós sabemos que as ondas gravitacionais são uma realidade, não é? Vamos lá, Hamilton, de Cajamar. Boa noite, seu Nelson, seus ensinamentos me ajudam muito. Obrigado e boa noite. Obrigado a você por estar aqui prestigiando o nosso trabalho. Edilene, de Americana.
Boa noite a todos. Seu Nelson, meu filho, sonhou que íamos morrer. Parecia uma guerra e morreríamos por causa de um gás. Estávamos eu, meu marido e ele. Ele chorava e meu marido disse a ele: não tenha medo de morrer, nós vamos voltar os três juntos e você continuará sendo nosso filho. Será que já vivemos mesmo nessa situação? Obrigada, beijos no coração. Provavelmente, filha, provavelmente a criatura revive um passado através de um sonho. Com certeza, eu tive essa oportunidade também, até para entender a vida presente. Então, realmente, vocês estão aí os três juntos, olha que bonito. Não é? Quem sabe vocês estavam lá, num daqueles centros de concentração lá, né? Campos de concentração. E é isso aí, quanta gente morreu ali no gás, né? É isso aí, Edilene. É só o Espiritismo e a reencarnação para nos esclarecer, não tenha nem dúvida. E parece que já os nossos amigos, não é? Cessaram com as perguntas, e é justo porque já estamos a, nossa, 1 hora de programa, mais de 1 hora de programa, que bom, gente. E eu agradeço a todos vocês a paciência, não desanimem, continuem mantendo o contato com essa realidade. Mesmo que às vezes o nosso tema aqui parece repetitivo, não se preocupe. Só de estarmos reunidos, pensando em mudar, em aprimorar, nos questionando, meu Deus, estamos dando ênfase à nossa realidade mais profunda, que é justamente buscar o aprimoramento. E juntos nós nos fortalecemos. O magnetismo não tem barreira, gente. Nós já estamos formando uma egrégora desse programa, beneficiando a nós todos e até as coletividades ligadas a nós, principalmente o nosso lar. Não tenha nem dúvida. Quero dar um beijão no coração de todos vocês e vamos, com a graça de Deus, interceder por aqueles que sofrem, muitas vezes encarcerados, marginalizados, hospitalizados, ou submetidos às guerras terríveis que continuam ocorrendo no mundo. Que o nosso magnetismo possa se expandir, se juntar à egrégora cristã ainda maior, para fortalecê-la, para que possa espargir a paz, a harmonia e a felicidade para todos os seres. Um beijão no coração de todos vocês e até o próximo.